Glória a Deus, aleluia. Pai do Senhor, bibliologia, né? Demorei um pouquinho porque estávamos aqui resolvendo algumas coisas necessárias, mas sempre vamos fazer a bibliologia na quarta-feira, tá bom? Aqui vamos falar sobre os manuscritos originais, né? Os manuscritos da Bíblia, né? De todo o Novo Testamento, né? E nós vamos ver se tem, como alguns críticos dizem, né? Críticos com língua ferina, a Bíblia foi adulterada, né? A gente já viu que não tem a menor possibilidade da Bíblia ser adulterada. Então, nos originais, vamos lá, vou chamar aqui a galera, né? Então, vamos chamar, glória a Deus, só para afastar aqui, ajeitando, isso. Então, aqui estamos, mais uma vez, para falar sobre a Bíblia. Então, os originais, como eu estava dizendo, de todos os livros do Novo Testamento, se perderam. Os originais, certo? Se perderam. Cópias foram feitas no princípio para que as igrejas da época pudessem ter acesso às informações balizadoras da fé. Então, vamos deixar bem claro aqui. Os originais foram feitas cópias, certo? Fiéis a eles, aos originais. Só que de velho, claro, né? Papel, papiro foi se desfazendo. Então, os originais não existem mais, tá certo? Não quer dizer que a Bíblia foi adulterada, não. Quer dizer que envelheceu e acabou-se. Os originais não existem mais. Mas existem cópias fiéis, certo? Existem cópias fiéis. E o que acontece? Nós estamos aqui para ver isso daqui, ó. O material comumente usado era o papiro. Então, era uma casca de uma planta que se cortava, botava para secar, e era um papel desse tamanho, mas eles escreviam isso daqui. Então, deixava margem, muita margem, porque o papiro envelhecia de fora para dentro. Então, até acabar, eles refaziam com as mesmas palavras. Quando, por exemplo, um texto era pesado demais, eles não tinham coragem de escrever aqui, eles diziam, botava algum sinal aqui e levava para a margem o escrito como realmente era aqui, né? Então, eles diziam, por exemplo, no livro de Jó, tem aquela passagem que eles não tiveram coragem de repassar os copistas, apesar que tudo que indica foi o Moisés. E o Moisés, ele escreveu o livro de Jó e escreveu colocando assim, que a mulher de Jó falou, amaldiçoa o teu Deus e morre. Do jeito que está na sua Bíblia, é o original, tá certo? Mas alguns copistas, eles colocaram, abençoa, adora ao teu Deus e morre. Então, no cantinho, eles botaram um símbolo e levaram para cá, dizendo, no texto tal, e tal, ele amaldiçoa a Deus e morre. Por acharmos pesado, não tivemos coragem de escrever. Então, eles tiveram coragem de escrever na margem, mas no texto sagrado, eles não tiveram coragem, tá certo? Então, eles colocavam aqui. No entanto, não adulteraram o sentido original. Duas fatias sobrepostas abundantemente no Egito. Duas fatias sobrepostas transversalmente eram prensadas e depois polidas. A tinta era feita de carvão vegetal, goma e água. Glória, né? Imaginação grande, né? Então, veja bem. Sobreposta transversalmente. A tinta era feita... Usavam-se folhas simples, certo? Folhas simples eram usadas para escrever. Composições curtas. Então, aquelas composições mais curtas. E, por exemplo, o livro de Salmos é um livro feito harpa cristã.
só que de orações, cânticos cantados. Eles cantavam as orações, certo? Então, eles cantavam aquilo do Salmo 1. Mas no português não tem como a gente cantar, certo, irmão? Até eu escutei algumas pessoas tentando cantar e desafinam feio. Não tem como você cantar nada que tenha de hino na Bíblia, porque é em hebraico o ritmo, e eles não mudam. Eles não mudam, o ritmo é em hebraico e ponto final e acabou-se. E assim vamos continuar. Nas longas, as folhas eram costuradas uma nas outras, lado a lado, para formarem rolos que chegaram a medir uns 10 metros. Eita, aleluia! É muito rolo, né? É muito rolo. Então, o que acontece? Há 10 metros de extensão por 23 a 25 de largura. Tem um fio aqui que estava... Aí balançou um pouquinho. No 2º século depois de Cristo, os livros do Novo Testamento começaram a serem feitos à maneira de códice, certo? Então, isto é, a maneira de livros de hoje. Então, no 2º século já começou-se a ter um formato dos livros de hoje. Aí é onde vem a questão. E porque tem gente dizendo que a Bíblia ela é guardada, né, feito uma coisa secreta pela Igreja Católica. Não existe isso, tá certo? Então ela foi sendo feita e os próprios judeus foram fazendo essa transição. É engraçado, a maioria dos judeus hoje não acredita como a gente acredita no Antigo Testamento. Vai saber por quê. Começaram a serem feitos, isso é a maneira dos livros de hoje. No 4º século depois de Cristo, o papiro que não tinha muita resistência, pois com o tempo tornava-se quebradiço, ou apodrecia com a umidade, foi suplantado pelo velo, que se tornou o principal material da escrita. Velo era um delicado pergaminho feito de peles que era muito mais durável e fazia-se em forma de livro e não de rolo. O papiro ele era para formar um rolo, né? E já o pergaminho era em forma de livro, né? Que é como a gente tem hoje. Então, bacana, né? Então, são informações que eu quero passar para você. Que no livro de Ezequiel vai dizer assim, como o rolo que estou te dando. Entendeu aí? Então, que rolo? Né? Que rolo é esse? Justamente esse rolo era justamente o que era feito de papiro na época. Depois você já vê Paulo dizendo, traga-me também os pergaminhos. Aí era o velo já. Né? Existem hoje cerca de 4.000 aqui, já foi achado mais de 5.000, tá certo? Manuscritos conhecidos da Bíblia, ou partes da mesma, feito entre o 2º e o 5º século depois de Cristo. Então, aqui é 4.000, mas ratificando mais de 5.000 já achados. E todos batem. Os manuscritos que veio hoje conhecidos chamam-se unciais e cursivos. Os unciais foram escritos por letras maiúsculas largas. Há uns 160 deles, feitos entre o 4º e o 10º século. Os cursivos foram escritos entre o 10º e o 5º século. Eram escritos em letras pequenas e corridas, ligadas às letras sem espaçamento. Não tinha espaço do jeito que as cursivas faziam, né? Quanto ao valor, a unciais, por serem antigos, são muito mais valiosos. Então, assim, não quer dizer que os outros não valem, mas os mais antigos, algumas pessoas querem colocar. Por isso que nas suas Bíblias, alguns textos vão aparecer em colchete.
Entendeu aí? E outras Bíblias não aparecem colchete. Mas o texto está igualzinho nas duas. Por quê? Porque uns consideram aquele texto mais antigo e ele não aparece aquele texto lá. Já aparece no mesmo texto, em outro texto, comparando, e aí eles botam, algumas pessoas colocam os colchetes para dizer, esse texto não estava no texto original, então não sei o quê. Original de quê? Porque se todos são Novo Testamento, confirmado arqueologicamente que são todos do Novo Testamento. Então a arqueologia ela não ia dizer, nossa, são do Novo Testamento sem ser, sem fazer um teste bem rigoroso, né? Então tem que entender isso daí. Os manuscritos, os 3 escritos da Bíblia mais valiosos estão os mais complexos que a gente vai falar aqui, que esse vídeo vai ser super curto por causa disso, né? Mas a gente vai falar que são mais completos ou como são chamados, códices. Os códices são esses livros, né, que a gente vai falar. O manuscrito sinaítico ou código sinaítico foi descoberto por um alemão em 1844 no Moshe de Santa Catarina, né, no Monte Sinai. Estava um cesto de lixo preparados para serem queimados, eram páginas que vinham escritas em grego. Olha aí, né? Então vocês vejam que a Bíblia foi sobrevivendo de ataques. Você veja que na carta no livro de Jeremias, ele diz que enviou ao rei uma ordem. Jeremias não pensava que ia ser sagrado os escritos. Nem tinha plano nenhum de deixar, aparentemente no livro dele, de deixar um memorial de Deus do acontecimento lá. Mas ele estava escrevendo e estava mandando para o pessoal, e o pessoal estava rejeitando, né? E o rei mandou queimar, né? Então, mandou queimar em vão. Jeremias escreveu a mesma coisa e diz que ele adicionou ordem, certo? Não adicionou nada. Como ele é o autor e foi inspirado por Deus, de novo ele adicionou mais alguma coisa. Então não tem contradição nisso. Mas você veja que era inspiração mesmo. Então os originais, que eram uma inspiração genuína, passou uma inspiração genuína, só que agora derivada dos originais. Então, tudo que toca na Bíblia, consagração certa. Após um minucioso exame, você veja aqui, minucioso exame, viu que eram partes de um manuscrito antigo do Antigo Testamento, a Septuaginta, versão dos 70, em grego. Eles pegaram a Torá e passaram o Antigo Testamento para o grego, que era todo em hebraico e partes em aramaico. Aí, para facilitar, porque nessa época falava-se muito grego, eles queriam alcançar os judeus, né? Helenistas, que eram gregos. Você vê essa palavra aí, é isso daí. E eles faziam isso, passaram para o grego, né? Todos somavam 43 folhas. Por várias tentativas, tentou adquirir o restante, porém sem sucesso. Em 1859, tornou aí, onde, falando a respeito da Septuaginta com o mordomo, este lhe trouxe enrolada num guardanapo de papel. Era o resto do manuscrito, do qual Tischendorf vira as 43 folhas 15 anos antes. A partir de então, reconheceu que tinha em mãos o escrito mais precioso de São Petersburgo, né? Que podia existir. Até o ano de 1933, permaneceu na Biblioteca Imperial de São Petersburgo, sendo vendido ao Museu Britânico no mesmo ano, pelo valor de $500 mil. Achei pouco. Contém 199 folhas do Antigo Testamento e todo o Novo Testamento.
mas a epístola de Barnabé e parte do pastor de Hermas, apócrifos, certo? Em 148 folhas, fazendo em todo 347 folhas de finíssimo velo, escritas em bela caligrafia, sendo as folhas de 38 por 34 centímetros, foi feito na primeira metade do quarto século. É o único manuscrito antigo que contém todo o Novo Testamento. Tá bom? Então, esse é o primeiro, é o Sinaíde. O manuscrito segundo é o manuscrito Vaticano, né? Feito no quarto século. Achava-se na biblioteca do Vaticano desde 1481. Então, eles guardaram para não mostrar a ninguém. Quem quiser tem que aderir à minha religião e tal. Poder, a unção. E aí, faltando alguns fragmentos do Novo Testamento, este é o Sinaítico, são os dois mais antigos e do maior valor. Aí acharam outros e eles quiseram liberar, tá certo? Glória a Deus. Eles quiseram liberar e dizer que não queremos contribuir, né? Conversa. Mas olha só, os manuscritos alexandrinos é o último aqui para a gente encerrar o vídeo. Feito no quinto século em Alexandria, achava-se no Museu Britânico desde 1627 e a Bíblia inteira, faltando alguns fragmentos e contendo mais de epístolas de Clemente, de Salmos e de Salomão. Então, em resumo, amados, o que você tem em suas mãos hoje do Novo Testamento é o que séculos correram-se atrás e arqueologicamente é derivado dos genuínos. Logo, não é falso. Então, use a Bíblia, certo? Uma pessoa chegou para mim e disse, a Bíblia é falsa, botou no endemoniado e queimou. Ela está adulterada, botou no endemoniado e queimou. E aí, meu amigo, não dá, né? Então, amados, aqui eu encerro a bibliologia, só segunda agora, mas posso falar outro assunto, certo? Bem interessante, mas não tem hora para me falar. Outra vez eu vou falar sobre a comida dos anjos que surgiu num vídeo aí, bem interessante. Aleluia, aleluia. Então, que comida dos anjos seria essa, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, quero que vocês ajudem esta obra. Compartilhem este vídeo, tá certo? Curtam. Vai estar no YouTube para vocês compartilharem, visualizarem e dar o seu joinha lá. Se vocês não gostaram, quem não gostaram, deu um comentário, não deixa. Não adianta você só colocar não gostei, né? Fica uma crítica vazia. Eu creio que vocês são inteligentes, vocês vão querer nos ajudar com o seu também não gostei. Mas se der não gostei, vá lá e comente. Melhore isso, tem mais isso, faça assim e a gente vai procurar melhorar, tá bom? Mas se inscreva no canal lá no YouTube, Pregadores do Evangelho Genuíno, você vai lá e digita isso na lupazinha, e aqui dê o seu legal, seu gostei, diga que curtiu, tá certo? E diga, espalhe e divulgue. Vocês têm celular? Todo mundo assim com celular, já pensou um grupo de estudo na hora, assistindo o pastor Wallace, glória a Deus, aleluia. Então vamos lá, e vocês leiam a Bíblia. Para quem estava com saudade, glória a Deus, eu faço um apelo a você que não é evangélico, venha para Jesus. Eu confesso a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e creio que Deus o ressuscitou dos mortos. Se você falar com sinceridade no coração isso, você é salvo. Aí você procura uma igreja mais perto de sua Bíblia, porque nem toda igreja prega genuinamente o evangelho. Simples, né? Então, dê o seu gostei, seu curtir aqui, e até a próxima, pessoal. Glória a Deus.